chamo Daniel, sou funcionário do Sebrae e hoje eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades das planilhas financeiras que vocês acabam de se inscrever. Em primeiro lugar, antes de a gente iniciar toda a operação, a gente precisa habilitar a edição da planilha, assim que a gente abre. Demora um pouquinho a carregar, dependendo da máquina. E habilitar o conteúdo, que é o conteúdo em macro. Em alguns computadores, em decorrência das preferências de privacidade, o Excel pode bloquear uma mensagem vermelha aqui, comentando que a planilha foi bloqueada devido ao compartilhamento do arquivo. Para liberar esse compartilhamento, é só vir na pasta onde está o arquivo, clicar com o botão direito, propriedades, esperar um pouquinho até abrir a tela, desbloquear, aplicar e ok. Assim que você reiniciar a planilha, vai estar tudo liberado. Bom, essa é a primeira página da planilha e ela é importante porque a gente vai precisar definir qual é o ano que a gente está utilizando. A planilha já foi definida para não ter um ano final. Nesse caso, como a gente está trabalhando ali aqui em agosto de 2023, eu iniciei em 2023. Ao clicar no botão de manual de orientação, ele te leva para essa aba. Essa aba é extremamente importante que todos leiam, uma vez que ela mostra todos os procedimentos e como o usuário final deve utilizar todas as ferramentas incluídas nesse Excel. É importante destacar que a pessoa que entende muito de Excel, que entende médio e que não entende, deve ler essa página até o final, uma vez que não só as principais funcionalidades são demonstradas, mas como também algumas ferramentas bem legais que são intrínsecas ao Excel. Então, a gente mostra, além do conteúdo, a gente dá algumas dicas de como utilizar. Lido toda a documentação, a gente pode clicar no botão Iniciar. Esse botão Iniciar, ele leva para a nossa primeira página da planilha, que é de cadastro. Aqui seria o cadastro dos nossos clientes. Aqui eu já preenchi com o cliente X e cliente Y, mas no caso de vocês, vocês vão apagar. É importante destacar que vocês só vão preencher aquilo que está em amarelo, e esse padrão vai se repetir para todas as planilhas. E vocês vão começar a colocar os clientes de vocês. Então, por exemplo, o cliente Z. E a data de registro que foi registrado. Nesse caso, a gente está falando de agosto de 2023. Todas as colunas que tiverem em branco são preenchimento automático ou já estão preenchidas. É importante você se atentar que, nesse caso, a primeira coluna é muito importante, porque é ela que vai representar o seu cliente. Então, qual é o código do cliente X? Nesse caso é 1. Então, esse código vai ser importante na hora de vocês lançar os dados lá no final da planilha. Feito o cadastro dos clientes, a gente vai para a parte de cadastro de contas. Nesse caso aqui, depende muito da preferência do estabelecimento. Tem estabelecimento que prefere colocar se for de produto, tem estabelecimento que se for de serviço só vai colocar venda de serviço, se for estabelecimento que vende produto e serviço vai colocar os dois, mas tem pessoas que preferem algo mais específico, por exemplo, venda de serviços, manutenção. Então, aqui vai muito da preferência do estabelecimento em colocar um muito específico, menos específico, mais detalhado, menos detalhado. Mas também é muito importante, porque essas informações vão nutrir o que é a principal aba da planilha, que é o lançamento de dados. E aqui, onde tudo acontece. É aqui que a gente vai colocar as informações que vão alimentar os relatórios e os gráficos que eu vou mostrar em seguida. Então, seguindo o mesmo padrão, a gente tem as colunas em amarelo que deverão ser preenchidas, começando pela data. E aqui é muito legal, porque ele vai dar preferência de cada um. Tem pessoas que vão colocar os lançamentos a partir das datas. E tem pessoas que vão deixar para lançar todas as informações no final do mês. E a gente não tem nenhum bloqueio, a gente não fez nenhum bloqueio pensando em deixar o mais maleável, o mais permissivo para o consumidor final, para o cliente final do estabelecimento. Nesse caso, aqui eu já coloquei um exemplo. Então, a gente tem a data que foi feito o registro, a gente tem o código, lembrando, esse código é o de cadastro, então, nesse caso, o código 1 retorna o cliente X. A gente tem as contas que a gente acabou de registrar. Então, tem venda de produto, venda de serviço e o venda de serviço e manutenção. A gente tem a descrição, e aqui cabe ao estabelecimento colocar, tem pessoas que vão colocar
vão colocar qual produto foi vendido, tem pessoas que vão colocar a forma de pagamento, aí depende do estabelecimento, depende da especificidade de quem estiver preenchendo. O valor da parcela, lembrando, se for um pagamento à vista, vai ser o pagamento total, mas o número de parcelas vai ser 1. Então, aqui o valor da parcela e a parcela paga é 1. E a data de vencimento. Aqui é bem interessante, porque se a gente colocar uma data de vencimento e já passou, e esperar um pouquinho, ele já vai mudar o status. E a partir desse status, a gente vai ter diversos relatórios que vão dizer, ó, a gente tem algumas contas que já foram pagas, a gente tem contas que não foram pagas, mas estão a vencer, e tem contas que estão vencidas. Essa planilha é a mais importante de todas. É aqui que vocês têm que ter alguma atenção necessária na hora do preenchimento, porque uma informação imputada errada vai afetar todas as análises e relatórios que eu já vou mostrar. A partir daqui, então, a gente consegue ver, por exemplo, o total mensal, e a gente colocou 2 anos para a gente não ter o problema de 12 meses, fechar apenas alguns meses. Então, a gente colocou até dezembro de 2027. A gente colocou também um filtrozinho bem legal, que mostra o total de vendas, mas se quiser ver o vencido, por exemplo, que é no nosso caso, que eu diminui a data de vencimento, então ele vai dar o vencido. Se a gente pegar o a vencer, como só tem um registro, ele não vai voltar nada. Mas é bem interessante aqui que a gente tem o total de vendas mensais. Aqui no total anual é o mesmo padrão, só que ao invés de mensal a gente tem o anual até 2027. O análise do cliente, a gente pode colocar, por exemplo, que é o nosso código do cliente. E ele vai retornar as principais informações. Nesse caso, não mostra nada porque está vencendo, mas se eu coloco o vencido, já aparece o nosso R$30 com gráficozinhos aqui. E no final, a análise por status, que é uma análise que a gente traz alguns gráficos bem importantes, mas que a gente consegue filtrar por ano. Basicamente, essas são as informações necessárias que vocês precisam se atentar para preencher a planilha. A gente começa pelo cadastro do cliente, apenas nome e data de registro. A gente vai para o cadastro de contas, que é super importante porque já é um relatóriozinho que já vai aparecer algumas informações. E depois a gente vai para o lançar dados, que é a planilha, é a aba mais importante que vocês precisam ter uma atenção especial. Nesse caso aqui, a gente está falando de contas a receber, só que de maneira análoga, as planilhas elas funcionam exatamente igual. Então, não tem o problema de, na outra planilha, ter alguma coisa diferente. Vocês entendendo como funciona a contas a receber, vocês vão entender como funciona a contas a pagar. A única diferença é, na hora do cadastro aqui, ao invés de cliente, vocês vão ter fornecedores. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Estamos à disposição para auxiliá-los a qualquer momento e tirar as principais dúvidas que vocês tiverem sobre a planilha.